Graça e paz, irmãos. Iremos começar o culto de adoração ao Senhor nosso Deus, lendo Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 22, desde o verso 18 até o verso número 20. Um texto bem conhecido das Escrituras. A palavra do Senhor nosso Deus diz: a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. O Mestre diz: certamente venho sem demora, e nós, a igreja, os remidos, respondemos com alegria: amém, vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos a volta de Jesus Cristo e bem sabemos que Ele está voltando e nós estaremos com Ele por toda a eternidade, gozando das delícias celestiais. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Vamos falar com Deus nesse momento. Vamos agradecer ao Senhor esta certeza que temos de um dia estar com Ele na eternidade. Vamos orar. Senhor, graças te damos que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, tal como a tua palavra nos diz, nos ensina. Somos cidadãos do Senhor, porque o Senhor, em graça, em misericórdia, com grande amor, nos escolheu, nos justificou, nos salvou, nos livrou da culpa, da condenação do pecado, transformou os nossos corações. Graças rendemos ao Senhor pela salvação, que é eterna. Louvado seja o teu nome, porque se fecharmos os nossos olhos para esta vida, nós abriremos na presença do Senhor, já gozando das delícias celestiais. Bendito seja essa certeza, esta confiança que o Senhor mesmo coloca nos nossos corações. Deus Todo-Poderoso, pedimos ao Senhor que nos abençoe no momento de culto, cada oração, cântico, leitura da tua palavra, que o Senhor seja servido em nos abençoar. Bem sabemos que o culto é para o teu louvor, para a tua adoração, mas bendito seja o Senhor, porque no ato do culto nós somos também abençoados, fortalecidos e de fato animados. Deus eterno, nos abençoe, aceite a nossa adoração e fale conosco por amor do teu nome. Abençoa-nos e abençoa os nossos familiares também. Abençoe os nossos irmãos mais enfraquecidos. Ó Deus querido, cuida de cada um deles. Anima a fé de cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, vamos cantar ao nosso Deus, vamos adorar o Senhor. É muito conhecido o Salmo 150, aquele texto das Escrituras que diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. É hora de louvarmos ao nosso Deus. Podemos fazer isso
com as nossas ações, podemos fazer isso com as orações, com as palavras, e agora nós vamos louvar o Senhor com os cânticos, com as músicas. Vamos adorar o nosso Deus. Você tem a oportunidade de cantar junto com a sua família nesse instante em adoração ao Senhor. Descendo para o céu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei. Eu por sua imensa graça lá estarei, quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas glorioso vem o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Amados, o texto que separamos para a nossa reflexão neste domingo, no momento do culto, está lá na segunda epístola de Pedro. Pedro escreveu 2 epístolas. Na primeira, especialmente, está animando os irmãos devido a grande sofrimento que esses irmãos que estavam dispersos na Capadócia, Bitínia, Ásia, estavam enfrentando. Pedro escreveu a primeira epístola para animá-los na fé e mostrar que, mesmo que venhamos a sofrer por amor a Cristo, devemos permanecer fiéis e até contentes, tendo em vista que o Senhor Jesus está sempre conosco, e tendo em vista que é melhor sofrer por amor a Jesus, fazendo o que é certo, fazendo a vontade dele, do que ser acusado, sofrer por desagradar o Senhor. Neste mundo nós temos aflições, tribulações, os nossos irmãos também enfrentaram. Agora, a segunda epístola de Pedro, nós vemos no capítulo 3, Pedro fala sobre os falsos mestres, mas no capítulo 3, ele fala sobre os falsos mestres no capítulo 2, no capítulo 3, especialmente, ele fala sobre a vinda do Senhor. E é nesse texto que nós iremos meditar. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, nós iremos proceder à leitura desde o verso número 1 até o verso número 10.
Eu leio, os irmãos acompanhem a leitura, cada um na sua Bíblia, aí no seu lado. A palavra do nosso Deus diz da seguinte maneira: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não devíeis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Verso número 10 diz: virá, entretanto, como ladrão. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos fale através desse texto das Escrituras, que nos ensine, que trabalhe nos nossos corações. Pai, mais uma vez, oramos ao Senhor. Nesse instante, pedimos que o Senhor nos abençoe com a compreensão da Tua palavra. Nos faça lembrar outros textos das Escrituras que falam sobre o retorno de Cristo e animam o nosso coração até a volta do Senhor Jesus. Nos faça desejar essa volta com intensidade, tal como o texto que lemos lá no livro do Apocalipse, onde o Senhor Jesus diz que vem sem demora, e a igreja responde com alegria: sim, vem, Senhor Jesus. Assim nós queremos viver, aguardando e desejando a volta de Cristo, nosso Salvador, aquele dia glorioso, o dia do juízo, onde nós estaremos com o Senhor Jesus por todo o sempre. Nos abençoe, nós pedimos, fale aos nossos corações, abençoe os irmãos da igreja, guarda cada um, Deus eterno, abençoa a nossa pátria. Ó Santo Deus, abençoe o nosso país, para que possamos vencer esse vírus, essa pandemia, prosperar economicamente, sobretudo, ó Pai, espiritualmente. Desperta, Senhor,
as tuas igrejas, para buscar mais do Senhor, para se dedicar mais do Senhor, para testemunhar mais do Senhor, para ser luz nesse mundo em trevas, onde as pessoas estão tomando atitudes cruéis e malignas, terríveis, desviando dinheiro que deveria ser usado na saúde pública, para o tratamento da população, daqueles que já estão enfermos. Coisa cruel, maligna. Santo Deus, puna duramente essas pessoas. Desperta cada um de nós, para que possamos, ó Pai querido, buscar mais o Senhor em favor do nosso país. Abra mais portas de trabalho para aqueles que estão desempregados. Permita que aqueles que têm planos, ó Pai, para o futuro, anos de prosperidade, de negócios, permita que tudo corra bem, dê certo, para o bem do teu povo, para o bem da tua igreja, para o bem daqueles que tanto necessitam. Especialmente nós oramos por aqueles mais carentes, que têm pouco ou nada, que estão nesse momento, talvez até vivendo de ajuda. Alguns realmente querem trabalhar, mas não estão conseguindo trabalho. Pedimos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor abra as portas de trabalho na nossa nação, em nome do Senhor Jesus. Abençoa-nos nesse momento, estuda a Tua Palavra, nós pedimos. Amém. Irmãos amados, eu quero ler para iniciar nossa meditação nesse texto das Escrituras. Eu quero ler um hino que nós temos aí registrado no inário, um novo cântico que nós usamos na nossa igreja. E o hino número 296, o título Cristo não tarda. É belíssimo esse hino, eu quero ler. Se os irmãos puderem, abra aí também o inário no seu lar e acompanhe a leitura. O título, Cristo não tarda, diz da seguinte maneira: Cristo em breve do céu virá, pois prometeu e não tardará. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Cristo não tarda em vir. Cristo não tarda em vir. Oh, que alegria e glória será quando Jesus regressar. Em breve os mortos ressurgirão, todos os crentes se encontrarão juntos, alegres, ao céu subirão, quando Jesus regressar. Na terra em breve teremos paz, quando for preso o maligno mordaz. Toda aflição ficará para trás, quando Jesus regressar. Cristo não tarda em vir. Quem pronto está para aquele por vir? Oh, que alegria teremos em ir quando Jesus regressar. Que alegria nós teremos quando do céu do Senhor vir para nos buscar, resgatar a igreja, aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo, aqueles que Ele despertou amor no coração. Que alegria nós teremos quando olharmos para os céus, aqueles de nós que estiverem vivos, e vermos o Senhor voltando nas nuvens com poder e muita glória. Nesse dia, os mortos hão de ressurgir, e Cristo levará a sua igreja para estar com Ele na eternidade. Amados, é sobre este tema que nós iremos estudar. Lemos o texto
lá da segunda epístola de Pedro, o capítulo 3, e nós vemos o texto falando especialmente sobre a vinda de Jesus. Na realidade é a segunda vinda, porque o Mestre já esteve entre os homens uma vez, ele se encarnou. Os evangelhos narram a encarnação de Cristo. Ele nasceu de Maria quando ela ainda era virgem, ele cresceu entre os homens, ele viveu entre os homens, ele pregou o evangelho, e nesse ministério terreno o Senhor Jesus mesmo disse sobre a sua missão, que era buscar e salvar o perdido, dar sua vida em resgate por muitos, era dar vida em abundância. E ele fez isso na cruz do Calvário, quando se entregou em nosso lugar, por causa dos nossos pecados, ele se sacrificou. Diz os evangelhos que ao terceiro dia, o Senhor Jesus ressuscitou. Apareceu aos discípulos, apareceu a muitos irmãos e depois subiu aos céus. Mas antes ele disse, está registrado nas Escrituras, que ele retornaria e buscaria a sua igreja para estar com ele. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, nós vemos o texto do Senhor Jesus advertindo os seus discípulos, dizendo que ele iria preparar um lugar, para que onde ele estivesse, os discípulos, claro, representando a igreja, estivessem também com ele. E aí nós temos Tomé fazendo aquela pergunta: Senhor, mas nós não conhecemos o caminho, como iremos? E aí o Senhor Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós bem sabemos que só é possível chegar à presença de Deus, lavados, remidos, justificados, transformados, pela mediação de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo nos salvar. Meus irmãos, nesse texto que nós temos diante de nós, no capítulo 3, da segunda epístola de Pedro, nós vemos Pedro iniciando essa temática, falando que estava trazendo a memória dos irmãos já esclarecidos, já tinham conhecimento deste assunto, que ele queria fazer lembrar esses irmãos daquilo que os profetas disseram, daquilo que o próprio Cristo disse e daquilo que os apóstolos estavam dizendo, pregando e ensinando a respeito do mandamento de Cristo, da vinda de Cristo. Sobre o mandamento de Cristo, é necessário lembrar das palavras do Senhor Jesus, quando ele disse que nós deveríamos vigiar e orar, para que não viéssemos a cair em tentação, e estar sempre vigilantes, porque não sabemos o dia ou a hora que ele retornará. E aí o Senhor proferiu uma parábola a este respeito, mostrando a necessidade de nós estarmos sempre preparados, prontos, aguardando esta volta de Cristo, esse retorno de Cristo, não despercebidos, não entretidos com as coisas aqui, mas de fato aguardando esse retorno, preparados, vigilantes, aguardando esse retorno. Meus irmãos, então depois de introduzir este assunto, mostrando que Pedro queria fazer os irmãos se lembrar dessas coisas, ele diz o seguinte, no verso número 3. Então, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a sua promessa? Aqui o que Pedro está apontando é que, com relação à volta de Cristo, nos últimos dias, que já são os dias que nós estamos vivendo, nós
já estudamos a este respeito e já vimos que estamos já nos últimos dias, pois desde o ministério de Cristo, a ressurreição de Cristo, os últimos dias já foram inaugurados. Nós já estudamos a este respeito. O apóstolo Paulo também falou sobre os últimos dias, como os homens teriam atitudes malignas, seriam cruéis, desafeiçoados, seriam irreverentes, egoístas, avarentos, traiçoeiros. O apóstolo Paulo falou sobre essas características dos homens dos últimos dias, dos nossos dias, que nós já vivenciamos os últimos dias. E aqui Pedro também, dizendo que nesses últimos dias também virão escarnecedores, com seus escárnios, que vivem segundo as suas próprias paixões. E esses homens colocarão em dúvida a volta de Cristo. E eles dirão então: onde está a vinda dele? Onde está a sua vinda? Tentando colocar em dúvida a palavra do Senhor Jesus, tentando colocar em dúvida a promessa do Senhor Jesus, que Ele virá para resgatar a sua igreja. E esses homens, esses escarnecedores, eles ainda apontam, dizendo que o mundo continua igual, que não há mudança. Por isso, então, colocam em dúvida essa promessa de Cristo. Observe comigo que eles falam, pois, finalzinho do verso número 4, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como no início da criação. E aí Pedro diz que isso é mentira, porque na realidade eles estão deliberadamente se esquecendo de que houve uma mudança que havia sido já anunciada, advertida por Noé. O que Pedro narra aqui, a partir do verso número 5, é que esses escarnecedores deliberadamente se esqueceram do dilúvio. Deus puniu a humanidade. E certamente Noé, enquanto construía a arca, ele anunciava este castigo divino. Ele anunciava que Deus iria disciplinar e castigar os homens. Nós temos nas Escrituras Noé sendo tido como um pregador de justiça. Certamente, enquanto ele construía a arca, ele anunciava para aqueles da sua geração sobre esse castigo divino. Aqueles homens não deram ouvidos, não se arrependeram. E então veio o dilúvio. E apenas Noé com a sua família, somente eles foram salvos. Somente essas pessoas foram salvas. Meus irmãos queridos, o Senhor nos advertiu de que Ele retornará para resgatar a sua igreja. Esses escarnecedores colocam em dúvida, porque não se lembram propositalmente, não se lembram daquilo que as Escrituras diz, das promessas do Senhor que já se cumpriram. Eles deliberadamente se esquecem dessas coisas. Nós, todavia, cremos com todo o nosso coração na palavra do Senhor. Sabemos que o Senhor não mente, que de fato Cristo voltará. Voltará para nos levar para estar com Ele. Nós, como diz o texto das Escrituras, nós, porém, versículo 13, deste mesmo capítulo, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós esperamos novos céus e nova terra, porque nós cremos na promessa do Senhor, porque não nos esquecemos do dilúvio que veio sobre o mundo. Não nos esquecemos de que Deus sempre cumpre as suas promessas. Não nos esquecemos de que Cristo, de fato,
como prometeu, haverá de resgatar a sua igreja para levar para o céu. Nós então aguardamos novos céus e nova terra, porque Deus não retarda as suas promessas. Observe comigo que Pedro também, ele destaca esse fato. No verso número 8, a partir do verso número 8, diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus, não retarda o cumprimento da promessa que Ele fez aos discípulos, a nós, à sua igreja, promessa que está registrada nas Escrituras. Ele não retarda, não está demorada a vinda do Senhor Jesus. Na realidade, Ele está se mostrando paciente, longânimo, pois ainda tem os seus eleitos para resgatar deste mundo de trevas, e nos usa a igreja para levar essa mensagem a esses eleitos, que nós não sabemos quem são. Mas o Senhor, com paciência, ainda aguarda até que todos aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo possam vir a se arrepender para terem vida eterna. Por isso, Cristo ainda não retornou, pela longanimidade do Senhor, pela paciência do Senhor. Não é que Ele está retardando a sua promessa, não. Todas as coisas são feitas na hora estabelecida pelo Senhor nosso Deus. O nosso tempo não é o tempo do Senhor. Os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Ele tudo faz conforme agrada o seu próprio ser, do jeito que agrada o seu próprio ser e na hora que agrada o seu próprio ser. Por isso, também nós temos o verso número 8 dizendo que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E aqui nós não devemos nos esquecer de que o Senhor nosso Deus está fora do tempo. Nós vivemos no tempo e contamos o tempo e somos acostumados a pensar também em termos de tempo. O Senhor nosso Deus está fora do tempo. Para Ele não há passado, não há futuro, tudo para o Senhor é um eterno presente. Ele é o Senhor do tempo, o Senhor da história. Portanto, não devemos julgar a promessa da segunda vinda de Cristo como sendo demorada para se cumprir, mas devemos nos lembrar da longanimidade do Senhor. Devemos testemunhar para aqueles que não conhecem, para que eles também possam aguardar esta vinda com Cristo Jesus no coração, para poderem estar com o Senhor na eternidade. Nós devemos testemunhar. Nós aguardamos, meus irmãos, novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, porque o Senhor é longânimo, porque o Senhor não retarda a sua promessa, porque Ele estabeleceu o dia exato em que retornará. Nós não devemos imaginar que está sendo demorado. Nós aguardamos novos céus e nova terra, porque o dia que o Senhor retornar será um dia repentino, será um dia como a vinda do ladrão, que não marca, não deixa os outros saberem a hora que ele vem. Diz o verso número 10, virá, falando sobre a volta de Cristo, virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, o qual
nós não sabemos quando será, mas devemos estar preparados para não sermos pegos despreparados. Devemos, de fato, aguardar esse dia, devemos pensar nesse dia e devemos estar prontos para esse dia, vigiando, prudentemente aguardando, pois não sabemos se longe ou perto está. Desejamos que esteja mais e mais perto, e na realidade, a cada dia que se passa, esta volta de Cristo está mais e mais perto. Nós podemos ler lá em Romanos capítulo 13, quando o apóstolo Paulo diz que a nossa salvação está mais perto agora do que quando no princípio cremos. O que ele está dizendo é, a cada dia que se passa, mais próximo está o dia da volta de Jesus Cristo. Agora, queridos, para encerrar, é necessário voltarmos os nossos olhos para o finalzinho do verso número 9. E fala que esse dia também será um dia de grande juízo, dia de juízo e destruição dos homens. Mas o texto continua, e há uma palavra aqui fundamental. Dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Os remidos, os lavados pelo sangue de Cristo, estarão na presença de Cristo, justificados por Cristo, gozando das delícias celestiais. Por isso nós não tememos esse dia da volta do Senhor, mas aqueles que são ímpios, que não temem a Cristo, que não tiveram ainda seus corações transformados por Cristo, que não recebem a palavra de Cristo com alegria, que caminham distantes do Senhor Jesus, estes escarnecedores apontados aí no texto, estes que preferem viver os seus próprios prazeres segundo a sua carne, segundo o mundo, debaixo da influência de Satanás, estes homens ímpios serão condenados nesse grande juízo. Enquanto nós, como igreja do Senhor, dizemos: vem, Senhor Jesus, estaremos com o Senhor na eternidade, gozando de todas as delícias celestiais, os ímpios serão condenados, lançados no lago de fogo e enxofre. Por isso, também eu disse que nós devemos considerar a longanimidade do Senhor e devemos testemunhar a todos, para que todos possam reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador. Claro que é o próprio Deus que realiza essa obra no coração dos homens, mas a nossa parte, a parte que nos cabe, é de testemunharmos, dizendo que Cristo veio ao mundo, Ele morreu na cruz em nosso lugar, Ele ressuscitou, pagou o preço pelos nossos pecados e agora está à destra de Deus. Devemos testemunhar dizendo que só há vida eterna em Jesus. Ele retornará. Quando retornar, julgará todos os homens. Somente aqueles que amam a Jesus, que tiveram seu coração transformado por Ele, estarão com Ele na eternidade. Devemos testemunhar, porque estes homens ímpios precisam conhecer a verdade e receberem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. O Senhor realizou essa obra nos nossos corações, pois nós também éramos ímpios. Em algum momento, nós agimos segundo a carne, conforme os nossos desejos malignos, e éramos por natureza filhos da ira de Deus e destinados à condenação. Mas Deus usou alguém que nos trouxe a mensagem, transformou os nossos corações pelo Espírito Santo, e hoje nós aguardamos a volta de Jesus, sem medo, sem temor, sem pânico, pois sabemos que Cristo nos justifica diante do Pai. Nós devemos testemunhar essa verdade a outras pessoas, irmãos, e devemos agradecer muitíssimo a Jesus Cristo pela salvação
e pela certeza de que a nossa eternidade será ao lado dele. Vamos orar nesse momento, vamos louvar a Deus, vamos agradecer ao Senhor, porque nós temos vida eterna, sabemos para onde estamos indo. Vamos orar. Pai, bendito seja o Senhor, que nos escolheu, que nos salvou, que nos justificou. Bendito seja o Senhor, que nos enviou Jesus Cristo, e o Mestre se entregou em sacrifício em nosso lugar, ressuscitou e está à destra do Senhor. Bendito seja porque o Senhor nos trouxe a tua mensagem através de outros irmãos, e hoje nós não mais tememos a volta de Cristo, o dia do juízo, pois sabemos que estaremos com Ele, uma vez que já encontramos o perdão dele. Queremos, ó Deus, ser usados pelo Senhor para levar essa mensagem àqueles que ainda escarnecem do Evangelho, se portam como homens ímpios, porque na realidade não tiveram ainda seus corações transformados pelo Senhor. Nos ajude a levar essa mensagem a eles, de tal modo que eles não fiquem, ó Pai, temerosos com a volta de Cristo, porque com o Teu Santo Espírito, pelo Teu Santo Espírito, através da ação do Teu Santo Espírito, eles serão também transformados pelo Senhor. Esse temor só pode ser retirado do coração do homem quando o homem se entrega a Jesus. E nós pedimos, nos use para levarmos essa mensagem a esses homens, e com o Teu Santo Espírito trabalhe no coração deles, para que eles também sintam alegria de falar sobre a volta do Senhor, sem medo, sem pânico, sem temor. Deus Todo-Poderoso, bendizemos o Senhor, pois sabemos que Cristo está voltando. Isso traz grande alegria aos nossos corações, pois a presença do Senhor é maravilhosa, estar com o Senhor na eternidade é tudo que nós desejamos, é tudo que nós aguardamos. Ó Deus, muito obrigado. Não permita que venhamos a nos esquecer de que Cristo está retornando. Não permita que venhamos a ficar distraídos ou sem a devida atenção a este assunto. Trabalhe nos nossos corações. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, amados, preciosos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Continue orando, um em favor da vida do outro, orando pela igreja. Continue orando pela nossa cidade, para que possamos vencer essa pandemia e voltarmos às atividades aqui no prédio da igreja, todos juntos adorando o Senhor. Que Deus abençoe.